Gente, acontece que Davi, além de ganhar a prova, deixou Rodriguinho e Vanessa com muita inveja e revolta deles. A gente sabe que eles estão querendo fazer de tudo para Davi sair da casa. Na verdade, a casa inteira. Eu só tiro só 3 pessoas que eu até agora não vi falando nada de Davi. Eu tiro Bia, Isabelle, obviamente, e Matheus. Eu acho que Juninho também não tá falando assim, mas Juninho tá naquele meio ali. Mas até então é isso. Acontece que nessa tarde a gente teve uma prova, uma super prova daquelas, né? Aquelas provas com direito a tudo que a gente gosta. Porém, teve pessoas que não gostaram dessa prova. E chamaram até de injustas, por inveja, né? E 2 das pessoas que perderam para Davi, que foi Vanessa e Rodriguinho, ficaram com raiva disso, pedindo até para a produção tirar o prêmio dele. Olha o que aconteceu, gente. Foi pedido para todos se reunirem na sala. Até aí tudo bem. Foi então que Tadeu apareceu e mandou o líder ir na despensa pegar uma caixinha, né? E lá eles sortearam quem iria primeiro e quem iria por último, né? E por coincidência, ou então por sorte mesmo, Davi foi quem foi sorteado para ir primeiro, né? E por conta disso ele acabou tendo uma vantagem. E foi aí que já começou as reclamações. Com Davi no primeiro e tendo uma vantagem, o pessoal não gostou disso e começou a apontar coisas. Mas vamos continuar. Daí, como Davi ia primeiro que todos, então ele acabou indo na frente e ficou no seu devido lugar. E lá a prova começou. Ficou todos alinhados em seus respectivos números até que aparecia num telão perguntas e iriam ser respondidas de acordo com o seu número. A pergunta aparecia, o número 1 respondia, se ele não soubesse ia para o número 2, depois para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, até terminar, e se não soubesse, resetava para o 1 de novo. Era assim que funcionava. Por isso as pessoas ficaram indignadas quando soubem que era Davi, que era o número 1. Aí o que é que acontece, gente? O que é que acontece? Foi então que todos estavam lá, apareceram as perguntas no telão sobre a marca patrocinada. Qual é a melhor entre as vendas da marca do Brasil? Letra A, não sei quem, letra B, nananana. E aí era muito simples de responder essas perguntas. E Davi, como sendo o primeiro, respondeu certo todas. E já foi direto para a segunda fase. E nisso causou uma revolta em geral ali, porque falou que essa prova estava totalmente injusta e beneficiando Davi. Davi só passou rindo do pessoal que não estava gostando da vitória dele. E assim foi, né, gente? E para a segunda fase, passou também Rodriguinho, que acabou pegando o segundo lugar, e Vanessa, que pegou o terceiro lugar. Daí, na segunda fase, só participavam 3 pessoas. Aí já era um pouco mais difícil, porque não era uma prova que era decidida por posição, e sim por quem tinha melhor memória e inteligência, e até um pouco de agilidade também. Ficou os três na linha, vendo uma tela enorme, e na frente deles, eles tinham um botão vermelho. Cada um tinha o seu botão. Quem apertasse o botão poderia ter chance de responder a pergunta. Tinha que ser rápido. Quem fosse mais rápido venceria. E se você apertasse e errasse a pergunta, era eliminado na mesma hora. Quanto mais perguntas você acertava, mais dinheiro ganhava. Mesmo se você estivesse na frente do outro e quisesse continuar jogando, para ir acumulando dinheiro você ia. Porém, se você errasse a pergunta, era eliminado. Daí então foi quando começou. A pergunta então apareceu na tela e Davi, mais rápido que todo mundo, apertou o botão vermelho, buf! Vanessa e Rodriguinho até tentaram apertar, mas foram devagar. Davi respondeu corretamente. Era uma pergunta até de medicina, Davi estuda isso. Então, ele conseguiu tirar isso muito facilmente. Daí, foi então que a próxima pergunta veio. E Davi ficou em dúvida se respondia ou não. E não apertou o botão. Porém, Vanessa apertou o botão e acabou respondendo corretamente, empatando assim com Davi. E Rodriguinho foi até então que não marcou. A próxima pergunta apareceu: qual é a melhor marca que lidera em
vendas no Brasil, nananana, e apareceu A, B ou C, e aí Davi veio correndo, apertou, empatou, e aí ficou difícil de saber quem é que apertou primeiro, Davi ou Rodriguinho, e aí teve que chamar o VAR. E aí no VAR deu pra ver que Davi por um milésimo apertou primeiro que Rodriguinho, que ficou indignado, dizendo que a produção estava favorecendo Davi. Tadeu então disse que todos ali eram tratados igualmente e não era para Rodriguinho ficar levantando especulações gravíssimas. Ele então ficou calado, mas a cara de indignação dele tava na cara que ele não estava gostando da situação, até porque ele não putou nenhuma vez. Davi então acertou a pergunta e liderou. Ele com 2 pontos, Vanessa com 1 e Rodriguinho com 0. E assim foi adiante, né, gente? Davi conseguiu pontuar, Rodriguinho pontuou, Vanessa pontuou, Vanessa empatou com Davi, Davi passou de Vanessa, e aí foi indo, e ficou Vanessa e Davi muito colados. Algumas vezes até Vanessa passou de Davi. E aí eles foram indo, e aí chegou na hora da pergunta, aonde quem acertasse poderia ganhar ou continuar para fazer ponto. Cada pergunta que eles acertavam ganhava R$ 5.000. Então, eles estavam farmando bastante dinheiro, porém só um deles ganharia. E aí foi indo. Como então, teve um momento que Davi, na última pergunta, Davi acabou ficando em dúvida e não apertou o botão. Vanessa, então, que estava empatada com Davi, apertou o botão sem saber da pergunta, não sem saber da resposta. E aí, quando o Tadeu insistiu para ela dizer qual era, ela ficou na dúvida. E depois de passar uns 5 minutos com ela pensando, o Tadeu falou: vamos, Vanessa, a gente precisa que você responda. Ela então, letra C. E aí, gente, acabou perdendo de vez e foi desclassificada. E nisso, Davi aproveitou para continuar indo, pois Rodriguinho... Aí ele foi indo, se ele tivesse certeza da resposta, ele continuava. Se ele não tivesse certeza, ele não apertava o botão. E então, teve um momento que Rodriguinho apertou o botão e também errou e foi desclassificado. E Davi resolveu parar de jogar e ficar com dinheiro, faturando assim R$ 200 mil, gente. Ele então faturou R$ 200 mil e a inveja de Rodriguinho e de Vanessa foi gigantesca. Eles falaram que Davi foi beneficiado, as perguntas para ele eram mais fáceis. Teve vezes que Vanessa achou que Rodriguinho apertou primeiro que Davi e foi Davi que o botão do Davi que acertou. A produção tava passando um pano pros erros de Davi e que ela já viu isso acontecendo antes, que todo mundo é conivente com pessoas assim, com homens assim. Muita inveja, né, gente? E Rodriguinho também, eles ficaram indignados pelo fato, ainda mais depois que viram quanto dinheiro Davi ganhou. E aí eles queriam que a produção revesse as imagens, visse que Davi não merecia ganhar tanto dinheiro assim. E aí eles estavam assim, sabe, indignados, revoltados. Enquanto isso, Davi estava muito feliz e falou que não esqueceu o prêmio que Isabelle deu para ele e que metade desse dinheiro é dela. Isabelle ficou muito feliz também, falou que ele não precisava dar isso tudo, que 50 mil ela já estava muito feliz. E ele falou que queria dar isso tudo, porque quando uma pessoa faz algo de bom para ele, ele quer dar tudo que tem por essa pessoa. E ela fez isso, ela realizou um sonho para ele. E ele vai dar esses 100 mil para ela realizar o seu sonho. Ela então ficou emocionada e abraçou muito ele. E as pessoas estavam falando que Davi estava tentando comprar a amizade de Isabelle. Gente, Davi não tem nada que ele faça que pode ser visto como algo bom, somente como crueldade. As pessoas sempre acham isso lá da casa.